Enquanto você está encontrando aí, segundo livro de Crônicas, capítulo 3, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Você que ainda não é um aluno, frequentador da Escola Bíblica Dominical, venha participar conosco. Hoje nós tivemos uma manhã tão abençoada de aprendizado. Temos classe para todas as faixas etárias, para crianças, adolescentes, jovens. Então participe conosco. Coisa gloriosa nós podemos iniciar o nosso domingo na casa de Deus, aprendendo mais do Senhor. Principalmente nesses dias que nós vivemos, onde tantos enganos, falsas doutrinas, falsos mestres têm prosperado. Obrigada, minha querida. Como é importante nós desejarmos e amarmos estar na casa do Senhor. Então venha participar conosco. Assentados mesmo, vamos ler 2 Crônicas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Quem encontrou diz amém. Quem ainda não encontrou diz Escola Bíblica Dominical. Tem uns aí, né? Escola Bíblica Dominical. Fez na frente do templo 2 colunas, que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Então levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul e outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Vamos fazer a leitura até aqui. Esse é um trecho da descrição sobre detalhes do templo de Deus construído por Salomão. Em especial, 2 colunas que ficavam à frente do templo. E elas tinham um nome, como nós lemos aqui. Uma se chamava Jaquim e a outra se chamava Boaz. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre essas colunas à medida que a ministração avança. Também quero fazer a leitura do tema que nós estamos trabalhando aqui, do Pedalando, o nosso. Pastor Luiz Carlos já fez a leitura, mas eu quero reler Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O tema desta minha palavra é: pessoas podem planejar, mas só Deus tem o poder para estabelecer. Pessoas podem planejar, mas só Deus tem o poder para estabelecer. Há um ditado que diz que o ser humano começa a morrer quando ele para de sonhar. É a capacidade de continuar sonhando, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da idade avançada, que gera um efeito encorajador e nos permite desejar continuar vivendo. Teve um homem que passou por 3 campos de concentração na Alemanha nazista, um judeu, e ele dizia que ele podia ver claramente que as pessoas que mantinham a capacidade de sonhar, mesmo estando numa situação de terror, de atrocidades, como os campos de concentração ali na época do nazismo, eram as pessoas que tinham mais chance de sobreviver. Ele passou por 3 campos de concentração, saiu pesando 25 quilos. E ele dizia que é a capacidade de continuar sonhando, projetando, dando um significado à vida, que vai nos ajudar a prosseguir e a desejar viver. E hoje, muitas pessoas, inclusive eu ouvi isso esta semana: eu não consigo mais sonhar. Eu não tenho mais sonhos, eu não consigo projetar. Muitas vezes porque a idade já avançou um pouco, outras porque passou por traumas, por dores, por situação de desesperança. E aí a gente começa a dizer e a pensar: eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais projetos, eu não tenho mais planos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a vida de alguém aqui hoje à noite.
os sonhos de Deus sobre você vão se concretizar. Você vai voltar a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Esta noite é uma noite de ressurreição de sonhos. Esta é uma noite onde o sopro de vida do Espírito Santo de Deus vai soprar sobre a vida de alguém. Alguém que entrou desanimado, alguém que entrou desesperançado, ou como essa senhora que disse para mim esta semana, eu não consigo sonhar mais. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar para dizer, eu ainda tenho sonhos para você, eu ainda tenho projetos para você, eu ainda tenho coisas extraordinárias para fazer em você e através de você. Não coloque limite em Deus. Não coloque limite em Deus. O que sustentou José naqueles anos de prisão era a certeza de que os sonhos de Deus um dia se cumpririam sobre a vida dele. Lá daquela prisão, eu imagino que José pensava, um dia o sol, a lua e as estrelas se curvarão. Um dia o sonho de Deus vai se concretizar na minha vida. Eram os sonhos que José mantinham vivos no seu coração. Os sonhos de Deus que o fizeram suportar aqueles anos de prisão. O que fez Davi suportar aqueles anos de dura perseguição que Saul fazia contra ele, dos dias de vale, de sombra e de morte que Davi passava, era a certeza que os sonhos de Deus para ele, que um dia o tiraria de trás das ovelhas e o faria sentar como rei sobre todo Israel, se concretizaria. Volte a sonhar, volte a viver, deixa voltar a pulsar dentro de você os sonhos que um dia você teve, os projetos que um dia você teve. Hoje é noite de nós voltarmos a sonhar. Sara e Abraão realizaram seu sonho na velhice. Seguraram Isaac na velhice. Portanto, a idade não é impedimento para sonhar. Moisés começou um novo projeto aos 80 anos de idade. Um projeto novo aos 80 anos de idade. Caleb, com 80 anos de idade, estava lá para tomar posse da terra prometida. E ele dizia, eu estou tão forte como quando eu tinha 40 anos, pronto para enfrentar gigante, pronto para sonhar, pronto para projetar e para tomar posse dos sonhos que um dia Deus disse que se concretizariam sobre a minha vida. Não coloque limites em Deus. Volte a sonhar e permita que esse sopro do Espírito Santo, que quer trazer vida àquilo que tem estado morto, o diabo pode estar falando, não tem mais jeito, não vai acontecer, não vai realizar, para de sonhar, esquece, deixa isso de lado, deixe as tuas frustrações e dores de lado e coloque os teus olhos naquele que é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Tire os teus olhos da tua circunstância. Porque se aquele homem que passou por 3 campos de concentração tivesse colocado os seus olhos no seu momento, ele teria morrido lá. Mas ele tinha sonhos. Ele sonhava em sair daquele lugar. Ele sonhava em ter uma família depois daquele lugar. Ele sonhava um dia em contar uma história de superação. E ele marcou a história porque ele manteve os seus sonhos vivos mesmo numa situação tão difícil. O diabo não vai matar os sonhos de Deus para você. A voz do inimigo não vai cancelar aquilo que Deus disse que faria. Volte a sonhar, volte a projetar, volte a crer que o Senhor ainda tem coisas para fazer em você e através de você. E aqui nós vemos que um dia Davi já tinha realizado, se não todos os seus sonhos, grande parte dos seus sonhos. Davi já tinha sido coroado rei, Davi já tinha se casado com as mulheres que desejava, Davi já tinha um exército poderosíssimo, Davi já tinha vencido os inimigos, já estava vivendo um tempo de paz.
Davi tinha trazido a arca do Senhor para próximo. Davi tinha realizado tantos sonhos e projetos. E quando parecia que Davi não tinha mais o que sonhar e projetar, nasce um sonho no coração dele. Como eu posso morar num palácio quando a arca do Senhor está numa simples tenda? Como eu posso viver nesse luxo, nesse conforto, quando a arca do Senhor está numa simples tenda? Então um sonho brota no coração de Davi. Muitos sonhos que estão no seu coração, eles não nasceram da sua cabeça, da sua mente, não. Eles foram colocados por Deus dentro de você. E é por isso que o diabo trabalha tanto para que você desista dos sonhos. Porque ele sabe que foi Deus que plantou dentro de você esses sonhos. E é por isso que eu quero te encorajar a declarar, a dizer, a se posicionar. Eu vou viver os sonhos que Deus colocou no meu coração. Então Davi chama o profeta Natã e compartilha com ele esse sonho, esse projeto. Como eu posso estar morando aqui no palácio, é a arca de Deus em tendas. Eu quero construir uma casa para o Senhor. E a ideia pareceu tão boa, tão magnífica, e como que não seria, não é verdade? Algo tão nobre, que Natã nem pergunta a Deus, nem questiona, nem nada. Ele apenas diz, faça conforme está no teu coração, Davi, porque o Senhor é contigo. Que excelente ideia, Davi, que você teve. Pode concretizar, porque o Senhor é contigo. Natã sai do palácio, a noite chega, e Deus vai falar com Natã, com o profeta Natã. Não será como você disse. Davi não construirá um templo para mim, porque Davi é um homem de sangue, um homem de guerra. Mas eu vou escolher alguém da sua descendência, um homem de paz. E ele sim vai construir o templo para mim. E não é à toa que o nome de Salomão significa pacífico, homem de paz. Então não seria Davi que construiria o templo, mas alguém da descendência dele, como nós sabemos, Davi. E daqui nós podemos tirar 3 lições que eu quero compartilhar com vocês, antes de nós entrarmos um pouquinho, quando eu vou falar sobre as colunas do templo. A primeira lição que nós aprendemos com essa história é que mesmo quando os seus planos forem bons, peça a direção ao Senhor. Não era tão boa a ideia de Davi de construir o templo, mas não era a vontade de Deus para Davi que ele construísse o templo. Então, ainda que você tenha bons projetos e planos, e nós que servimos ao Senhor, nós vamos ter bons projetos e planos. Pode ter pessoas que tenham planos maus, planos destrutivos, mas nós que vivemos para a glória do Senhor, vamos projetar, sonhar com coisas boas. Mas mesmo quando os seus sonhos, os seus projetos forem excelentes, planeje e sonhe, mas pergunte ao Senhor, é a tua vontade? É assim que o Senhor quer? É desta maneira? É comigo? O que eu posso fazer? Consulte a direção de Deus, mesmo quando os seus planos parecerem excelentes. Mesmo quando os seus planos parecerem bons. Muitas vezes, nós queremos pedalar na frente de Deus. Nós queremos tomar a frente de Deus sem sequer questionar ao Senhor. E aí quando as coisas saem erradas e nós ficamos frustrados, aí a gente começa a perguntar, mas por que, Deus? Era tão bom, a ideia era tão boa, mas era para a tua obra, mas era para fazer o bem. Oh Senhor, por quê? Mas ele era tão crente, ia tanto à igreja, como que podia estar errado aquela escolha? Mas era, Senhor, para fazer o bem ao próximo. Meus irmãos, nós devemos buscar a direção de Deus, mesmo quando aos nossos olhos os nossos planos forem bons e maravilhosos. Não tome a dianteira do Senhor, não decida por Deus. Faça os planos que quiser, mas antes de executá-los, pare e pergunte ao Senhor se é o que Ele tem para você. Esta é a tua vontade para mim? Este é o teu querer, Senhor? Não pedale numa direção se o Senhor não te falou. E aí você pode declarar, mesmo quando os meus planos parecerem bons, eu vou consultar ao Senhor.
A segunda lição que nós aprendemos é que nem sempre os planos vão acontecer da maneira que nós queremos. Nós precisamos entender que nós somos meros servos, que nós temos um Senhor sobre nós. E às vezes nós queremos controlar para que as coisas saiam da maneira como nós desejamos, da maneira como nós projetamos, mas o Senhor das nossas vidas e também dos nossos planos é o Senhor Jesus. E nós precisamos entender que os planos dele são melhores do que os nossos, são maiores do que os nossos. Então, mesmo quando você sonhar algo, planejar algo, e aquilo não sair da forma como você sonhou, como você planejou, continue crendo que Deus está conduzindo o seu sonho. Davi sonhou que ele construiria um templo, mas Deus disse: não será você, Davi. Outro vai construir o templo. Então, quando algo sair fora daquilo que você sonhou, mas a ideia, a construção da ideia nasceu em Davi, mas não concluiu-se como ele desejava. Se Deus colocar algo no seu coração e sair daquilo que você espera, confie que se você colocou nas mãos do Senhor, se você buscou a direção do Senhor, Ele vai conduzir da forma que Ele acha correto. E aí você pode declarar: eu confio que os planos de Deus são melhores do que os meus. Eu confio que Deus enxerga o que eu não enxergo. Eu confio que o Senhor sabe o que eu não sei. E Ele tem a direção correta e a forma de conduzir. E nós somos seus servos. E a terceira e última lição que nós aprendemos: não é porque você não foi escolhido por Deus para fazer determinada coisa que você não pode contribuir para que outro faça. O que Davi queria era honrar a Deus com a construção daquele templo. Ele queria a glória e a honra para Deus. Ele não queria que lá na entrada do templo tivesse uma placa construída pelo grande rei Davi, que todo mundo olhasse e dissesse: ó, foi Davi que construiu. Não. Para Davi, na verdade, não importaria quem construísse. O desejo de Davi, o sonho de Davi é que Deus tivesse uma casa tão digna como um palácio, mais digno e maravilhoso e grandioso do que o palácio que ele morava. Então, o fato de não ser você que vai executar, que vai sequer ver, porque Davi sequer viu o templo construído, não impede você de ajudar outros a construírem. E foi isso que Davi fez. Ele não pôde construir, mas ele preparou todo o material necessário. Ele preparou a planta do templo, tudo o que ele pôde deixar pronto para que Salomão, no tempo certo, construísse o templo. Tem gente que diz: se não for eu para liderar o departamento, eu não vou fazer. Se não for eu para estar à frente desta obra, eu não vou fazer. Se não for eu para estar fazendo esta construção ou dirigindo esta igreja, eu não vou fazer. Meus irmãos, se nós não fomos escolhidos por Deus para estar à frente, nós podemos ajudar quem está. Se nós não fomos escolhidos por Deus para colocar a mão efetivamente estar na dianteira, nós podemos ajudar que a obra de Deus se faça, porque a glória é de Deus, a honra é de Deus e tudo tem a ver com Deus e não conosco. Nós somos apenas cooperadores do Senhor. Então nós podemos nos alegrar em ajudar. Nós podemos nos alegrar que seja apenas em adorar. Porque o Senhor, como dono da obra, Ele sabe quem escolhe, Ele sabe em qual função vai nos colocar, Ele sabe como que Ele pode contar conosco, e nós devemos nos alegrar de poder, de alguma forma, ajudar que os sonhos e projetos de Deus se tornem realidade sobre a vida, sobre a terra. Amém? Então, ele queria que a casa do Senhor fosse construída, não importava por quem fosse. Em 1 Crônicas 22:7, ele está falando a Salomão: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. E isso deve ser a partida do nosso coração. Senhor, eu quero viver a minha vida para te honrar, eu quero viver a minha vida para glorificar, não importa como, de que forma, mas eu quero te adorar e te honrar com aquilo que o Senhor me permitir ou me chamar para fazer. E assim Davi fez. Tem coisas que você sonhou, mas os seus filhos concretizarão.
Tem coisas que o seu coração vai projetar, mas outros que vão realizar. E a glória é de Deus e sempre será de Deus. É sobre isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Nem o que projeta é alguma coisa, nem o que executa é alguma coisa, mas Deus é sobre tudo e sobre todos. Ainda que cada um de nós receberá o galardão de acordo com aquilo que tivermos feito, mas nós somos simplesmente cooperadores de Deus, e Ele é o Deus das nossas vidas, do nosso ministério e da obra. Portanto, vamos andar alinhados à voz e à direção de Deus e àquilo que Ele nos chamou para fazer. E assim podemos declarar: mais importante do que ver os meus projetos concluídos é saber que os planos de Deus serão realizados. Mais importante de ver algo que leve o meu nome pronto é que o nome do Senhor seja glorificado. Mais importante do que dizer que eu estou à frente de algo é declarar que o Senhor está à frente e acima de todas as coisas. E por isso nós nos movemos e assim nós cremos e nós existimos como cooperadores do Senhor para aquilo que Ele nos chamar. Não é o servo que diz para o Senhor o que Ele vai fazer. É o Senhor que determina as funções. É Ele que conhece nossas debilidades e forças. É Ele que conhece as nossas capacidades. E nós devemos ter o coração disponível e os ouvidos abertos para reconhecer a sua voz e caminhar alinhados àquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque quando nós caminhamos alinhados à voz de Deus, nós vamos colher bênçãos. Agora, quando nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço, porque nós achamos que sabemos mais de Deus, pedalamos na frente de Deus, atropelamos os anjos, saindo fazendo a nossa vontade, e depois ficamos lá na frente frustrados, chorando, porque deu tudo errado. Então, vamos permitir que o Senhor nos guie e nos direcione em relação àquilo que Ele nos chamou para fazer. E agora eu começo a entrar no texto que nós lemos sobre as colunas do templo. Como nós sabemos então, Davi morre, Salomão assume, passam-se alguns anos, os comentaristas vão dizer cerca mais ou menos de 4 anos, e Salomão inicia a construção do templo. Um templo grandiosíssimo, um templo que muitas pessoas, rico em detalhes, um templo que as pessoas vinham de longe para ver a grandeza do templo. E na entrada do templo, Salomão coloca 2 colunas. Essas colunas, elas eram muito altas, eram superiores ao pórtico. E elas tinham detalhes, desenhos de flores, de redes, de romãs, tudo detalhado conforme a direção de Deus. E é verdade que quando a gente fala colunas numa construção, nós imaginamos que elas têm a função de sustentar, de ajudar na sustentação, mas essas colunas, elas ficavam na entrada, entre a porta ali, o pórtico de entrada, elas ficavam uma de cada lado, e elas não tinham função de sustentar, elas tinham uma função, para quem olhava, decorativo. Elas eram todas feitas, as 2, de bronze. O bronze é aquele metal que ele imita o ouro. Então, quando o sol batia sobre o templo, aquelas colunas eram iluminadas, pareciam 2 colunas de fogo. Era algo realmente lindo de ver. Mas, como tudo no templo, elas tinham um significado. E dentre as muitas colunas que o templo tinha, só elas 2 recebiam nomes. Uma se chamava Jaquim, que significa, Ele estabelece, quem estabelece? Deus. E a outra significava Boaz, que significava, nele está a força. Em quem está a força? Em Deus. Então, quando qualquer pessoa chegasse diante do templo, e ela visse aquelas 2 colunas, e o povo de Israel sabia que cada uma daquelas colunas tinha um nome,
Elas olhavam para aquele templo e ao invés delas pensarem, nossa, que grande construção que Salomão fez, que coisa grandiosa que Salomão fez, mas quando elas batiam os olhos na entrada do templo, nas duas colunas, e elas viam as duas colunas, uma que significava Deus estabelece, outra nele está a força, em Deus está a força, eles podiam dizer, Salomão construiu, mas só construiu porque Deus tem o poder de estabelecer a sua casa. Salomão construiu, mas só construiu porque a força vem de Deus para construir. Não tem a ver com homens, mas tem a ver com aquele que estabelece. Tem a ver com aquele que tem a força para fazer com que as coisas, os sonhos, os projetos se tornem realidade. 2 colunas à frente do templo. Você pode não estar construindo prédios, mas com certeza você está construindo uma história, procurando deixar um legado para os seus filhos, para as outras pessoas. Sonhe, projete, planeje, construa, mas lembre-se que só quem tem o poder para estabelecer os teus projetos é o Senhor, porque a força vem dele. Nunca bata no peito achando que você é bom demais para fazer determinada coisa. Nunca bata no peito achando que tudo vem da tua força, da tua inteligência, porque tudo que nós temos, somos ou conquistamos ou faremos, vem do Senhor. Ele é quem estabelece os nossos sonhos e projetos, e nós só conseguimos fazer e concretizar, porque a força dele está em nós para realizar. Nós sabemos que muitas restrições existiam para acessar o templo. Não era qualquer pessoa que podia entrar, havia espaços específicos que só determinado tipo de pessoa podia acessar. Principalmente quando você pensa em gentios ou em mulheres, tudo era muito restritivo para poder acessar. Até que Jesus vem, morre e através do seu sangue, Jesus derrama as barreiras. E agora nós, através do sangue de Jesus, temos livre acesso ao trono de Deus. Se antes o templo era restrito para um grupo de pessoas, agora nós temos acesso à adoração diretamente por causa do sangue remidor de Jesus, que nos deu livre acesso ao Pai. E não apenas isso, mas nos transformou em templos. Porque a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor como Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então nós somos templo espiritual de Deus. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em Jesus, o Cristo, os limites foram removidos e o homem tornou-se o templo de Deus. Que obra redentora maravilhosa, que só Jesus poderia fazer por nós. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que tirou todas as barreiras que nos impediam de chegar a Deus. Glória para sempre ao Senhor, porque só um tipo de pessoas podia acessá-lo, e agora na maravilhosa graça de Deus, eu e você podemos chegar confiadamente diante do trono da graça. Eu e você podemos acessar diretamente ao nosso Senhor e Salvador. E é verdade que agora, como templos do Espírito Santo de Deus, não temos colunas físicas erguidas dentro de nós. Mas o princípio permanece o mesmo. Você pode fazer planos, mas só Deus tem o poder para estabelecê-los. Confie ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Você pode fazer planos, mas você só vai conseguir concretizá-los com a força que vem de Deus. Não pedale na sua força, mas na força do Senhor. Samuel diz, 2 Samuel 22:33, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Esse entendimento, que nós dependemos da força do Senhor em nós, para sonhar, para projetar e para vencer as batalhas. Como quando Davi vai enfrentar Golias e ele diz, você vem a mim com escudo, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha claro
que a força para enfrentar os inimigos, para enfrentar gigantes, não vinha dele, mas do Deus a quem ele servia. Então, tudo que formos fazer, projetar, sonhar, construir, lembre-se, eu só posso fazer se a força de Deus estiver em mim, se a força do Senhor estiver comigo. Por isso podemos dizer, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e Deus estabelece os seus propósitos em mim, e Deus me dará força para concretizá-los, segundo a sua soberana vontade. Caminharmos mesmo, pedalarmos nada na nossa força pessoal, mas pedalarmos na força do Senhor, na direção do nosso Deus, como servos, como cooperadores dele, com os nossos ouvidos abertos para ouvir e para dizer sim, Senhor, qual é a direção que o Senhor tem, o que é que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu esteja, é na frente, é ajudando, é cooperando, é adorando, o que eu quero é te servir, Senhor, não importa como. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, a partir do versículo 14, vai dizer: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Veja, alguém que está projetando algo, planejando algo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Mas ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Um claro entendimento que não somos nós que damos os rumos da nossa vida, que não somos nós que pegamos a nossa bicicletinha e saímos pedalando por aí loucamente, que nós caminhamos e dirigimos segundo a direção e a vontade de Deus, pedalamos segundo a direção de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sonhe, projete, deseje, imagine. Mas saiba que a direção deve vir do Senhor. Você pode ser muito eloquente, ter profundos conhecimentos bíblicos, ter cursos teológicos, ser doutor em divindade, ser chamado de pregador, ser considerado um obreiro. Mas só Deus tem o poder de estabelecer o seu ministério, porque a força vem dele. Você pode ter uma voz afinadíssima, conhecer todas as técnicas vocais, cantar belamente e encantar muitas pessoas, mas só Deus tem o poder de estabelecer a sua chamada, porque a força vem dele. Você pode ser uma pessoa com pensamento estratégico, ter muitos MBAs, faculdades, alguém que tem tino para negócios, empreendedorismo, ou quem sabe alguém inteligente que passa em vários concursos, mas só Deus tem o poder de estabelecer a prosperidade na sua vida. Tem gente que corre para um lado para o outro, sua camisa querendo ficar rico. Preste atenção, não é na força do teu braço, é na força daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E é por isso que o texto aqui vai dizer, também em Samuel, que o Senhor, Ele enriquece e empobrece. 1 Samuel 2, 7, 8. Ele enriquece e ele empobrece, porque a força está nele. Você pode até escolher alguém que te agrade para casar, mas só Deus tem o poder de estabelecer um lar para você, porque a força vem dele. Você pode ser um líder muito hábil, ter visão estratégica e uma mente visionária. Pode ter muitas ideias, mas só Deus pode estabelecer a sua liderança, porque a força vem dele. Planeje, sonhe, projete, estabeleça metas, mas lembre-se que você depende de Deus para estabelecer os seus planos, pois a força vem dele. Pedale com Deus, pedale na direção que Deus lhe der, não pedale na frente de Deus. Entenda que sem Ele, sem Cristo, nada podemos fazer.
Nada podemos fazer. O reconhecer da nossa total e completa dependência do Senhor. Para sonhar, para planejar, para trazer à realidade aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, conforme o querer dEle, na direção dEle, na forma dEle, como Ele determinar, porque a glória é dEle. Tudo tem a ver com Ele, nada tem a ver conosco. Nós somos meros cooperadores. E é bem verdade que terra e céus trabalham juntos, mas a glória é do Senhor. E eu quero terminar lendo os 3 primeiros versículos que o pastor Luiz Carlos leu, mas eu quero ler porque eles fecham bem esta palavra. De Provérbios 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pessoas planejam, mas só Deus tem o poder para estabelecer, pois a força está nele. Lembre-se, hoje não temos o templo físico na lógica da construção do templo de Salomão, com as colunas erguidas. Hoje nós somos o templo. Mas dentro de nós, esses 2 princípios devem estar. Eu sou o que sou, serei o que serei, se o Senhor me estabelecer. E só serei porque a força dele está em mim. Porque de mim mesmo, nós não podemos nada, nós não somos nada. E aquilo que a gente constrói com as nossas próprias forças, desmorona. Mas aquilo que Deus constrói, fica estabelecido. Aquilo que Deus constrói, homem nenhum pode destruir. Aquilo que Deus estabelece, diabo nenhum pode acabar. Mas aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos usa para estabelecer, para construir, permanecerá de pé. Portanto, continue a depender do Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos fazer uma oração. E eu comecei a minha palavra falando sobre sonhos e projetos. 300 milhões de depressivos no mundo. 800 mil suicídios por ano. Uma sociedade doente como nunca se viu antes na história. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz: eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os sonhos do seu coração que estavam amortecidos, esquecidos, a desesperança que havia no seu coração. Hoje o Espírito Santo de Deus está visitando alguém aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está visitando idosos para voltar a sonhar. Idosos, pessoas já de idade avançada. Você acha que não tem mais o que fazer? Olha, a gente não vive a vida com um sonho, não. São muitos sonhos que o Senhor pode nos dar. Muitos projetos. E na força do Senhor, nós vamos concretizá-los. Então volte a sonhar. Volte a dizer: Senhor, o que eu ainda posso fazer? Senhor, o que o Senhor ainda espera de mim? Senhor, eu posso ajudar alguém. Eu posso ser uma bênção sobre alguém. Senhor, o que eu ainda posso fazer para honrar o teu nome, para exaltar o teu nome? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, pois tu és o Todo-Poderoso, que quebrou as barreiras que nos impediam de chegar até a ti. Pai, nós somos gratos pelo privilégio de podermos cooperar contigo na tua obra aqui na terra. Senhor, não importa como, onde, quando, de que forma, mas nós queremos te servir com um coração sincero, pelo simples desejo de honrar com as nossas vidas. Nós não queremos a glória de homens, nós queremos que o Senhor seja exaltado e glorificado na terra. Por isso nos use na tua direção. Não nos deixe andar pelos nossos próprios caminhos, Senhor Jesus, pela nossa vontade pessoal, mas que nós sejamos guiados e dirigidos pelo teu Santo Espírito, para caminharmos alinhados à tua voz e ao teu querer, cumprindo os teus propósitos sobre a face da terra. E eu chamo à existência agora os sonhos adormecidos, os projetos que caíram
sonharemos, projetaremos e construiremos e juntos manifestaremos o teu reino nesta terra. Nós queremos alinhar os nossos ouvidos à tua voz. Nós queremos alinhar os nossos passos aos teus caminhos. Nós queremos a mente de Cristo em nós. Nós repreendemos todo espírito de morte, de desânimo, de frustração, que vem para paralisar, que vem para cancelar sonhos. Nós lançamos fora destas vidas e deste lugar. E nós nos alinhamos aos céus nesta noite, para receber de Ti, Senhor, a vida. Para receber de Ti sonhos e projetos. E para dizer, Senhor, conte conosco para Te servir. Conte conosco para ajudar. Conte conosco para cooperar. Conte conosco para ser representantes do Teu reino nesta terra. Conte conosco para fazer a diferença. Nós não queremos colocar limites em Ti, Senhor. Nós só declaramos que dependemos de Ti. Descansamos em Ti, confiamos em Ti e rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. Eu creio, Senhor, que novos sonhos, eu creio, Senhor, que novos projetos estão sendo semeados e nós veremos a colheita, e nós veremos a concretização, e nós veremos a realização, e o Teu nome será glorificado através das nossas vidas. Pela Tua bendita palavra, nós Te agradecemos e no nome de Jesus nós dizemos amém. Vira aí para a pessoa que está do seu lado e diz: planeje, mas lembre-se que só Deus tem o poder para estabelecer os teus planos.